Muito bom dia. Então vamos lá tentar fazer isto em 20 minutos. Ninguém está a fazer. Eu tentei jogar aqui em dois sentidos. Primeiro, ver a reconquista, a participação dos judeus na reconquista em Espanha, depois em Portugal e, entretanto, conjugar as duas, tendo no centro Zamora. Não é fácil, toda a gente se anda a queixar das fontes, não é? Portanto, não vou falar no assunto. De qualquer das maneiras, mas rapidamente começar por dizer que o próprio Papa Alexandre II reconheceu em 1066, portanto em meados do século XI, o papel que os cristãos estavam a ter na Reconquista, distinguindo os judeus dos islamitas, protegendo, portanto, os primeiros. A história dos judeus de Espanha, segundo a própria bibliografia espanhola, está muito ligada à necessidade que os reis cristãos tinham em repovoar os territórios reconquistados. A atitude que os próprios almohadas, a atitude fanática que os próprios almohadas tinham, empurrou muitos dos judeus para o norte da península, onde tinham menos problemas de anti-judaísmo, embora houvesse alguns casos, mas não tanto como a sul da península. Várias cidades participaram nessa reconquista, no repovoamento do território conquistado ou reconquistado desde o início do século IX, mas que teve um incremento a partir da conquista de Toledo em 1085. E há referência, a partir de 1062, de judeus em Zamora que participam nesse repovoamento. A política de Afonso VI de Leão e Castela procurou estabelecer a igualdade de direitos entre cristãos e judeus num clima, digamos, de liberdade e fraternidade, embora isso não seja assim tão líquido, porque o tratamento não é completamente igual em relação aos cristãos, naturalmente. A proteção que os reis Fernando I, Afonso VI e Afonso VII dispensaram aos judeus veio a refletir-se nos diferentes forais, e que nós podemos ver que, de facto, apesar de aparecer essa proteção aos judeus nos forais, os judeus pertenciam ao rei, eram propriedade do rei. E isso retirava logo qualquer possibilidade de tratamento igual, como é evidente, em relação aos cristãos. Em todo o caso, houve situações negativas, naturalmente, nomeadamente o controle da usura por parte dos judeus, o excesso de juros que cobravam, mas Fernando, apesar disso, manteve a colaboração dos judeus. É uma constante, quer em Espanha, quer em Portugal, de haver disposições contrárias à proteção e à utilização dos judeus em altos cargos, mas os reis fizeram, portanto, não ligaram muito a essa disposição e continuaram a atribuir, porque precisavam também dos judeus para cargos como os de almoxarife, por exemplo, que foi muito utilizado, quer num lado, quer no outro do território peninsular. Uma das formas de observar essa permanência da colaboração dos judeus na reconstituição do território, quer no repovoamento, quer no desenvolvimento económico do território, foi a utilização dos rabinos mores nessa consolidação territorial, como ministros, como almoxarifes, como arrendatários das contribuições régias, como conselheiros financeiros e banqueiros, enfim, ao longo de vários reinados. Isso foi uma constante em Espanha e, como vamos ver, também em Portugal. Para terminar este primeiro apontamento, direi que aqui bem perto, na igreja de São Pedro e São Ildefonso, há uma inscrição na fachada desta igreja
que tem um Hanukkah, que é um candelabro de 9 braços, naturalmente de origem judaica, e que também levanta um problema que há uns anos foi muito mais polémico em Portugal, porque estas inscrições nas fachadas das casas, nomeadamente cruciformes latinos, mas também, e mais raramente, Hanukkahs e menorás, levantou, digamos, a possibilidade nessas casas viverem judeus ou criptojudeus, não é? Mas não há dúvida que na fachada desta igreja aparece esta marca da presença judaica, naturalmente e evidentemente, que também aparece e mais claramente em Tui, porque é no interior da própria catedral que existe esta menorá, portanto um candelabro de 7 braços, enfim, é um caso muito raro, não é? Porque é dentro da própria catedral que está marcado e é um símbolo claramente judaico, porque a estrela de David, o hexagrama, não é exclusivo da cultura judaica, porque é também utilizada pela cultura muçulmana, embora mais raramente, mas também pela cultura católica, em que aparece no interior das próprias igrejas. A Reconquista vista do lado de cá, do lado de lá, neste caso que estou em Espanha, não é? Mas do lado de lá, em Portugal, eu começo por uma citação do Bernardo Vasconcelos e Sousa, que diz que antes de ser rei de Portugal, Afonso Henriques era rei dos portugueses. Portanto, antes de nascer Portugal, Dom Afonso Henriques já seria o rei dos portugueses, e o mesmo acontece com a presença judaica em Portugal. Antes de Portugal ter nascido, já havia aqui uma presença judaica documentada. Aquela mais antiga que se costuma utilizar é a de uma pedra de anel encontrada na povoação, na cidade romana, antiga cidade romana de Amaia, localizada em Marvão, no Alentejo. É uma pedra de anel que tem uma menorá, o símbolo, como eu disse, claramente judaico. Não é uma prova da presença, nem sequer judaica, não é? Porque podia ser uma outra pessoa que usasse este anel, não é? Mas, de qualquer das maneiras, é já um símbolo importante, não é? Isto porquê? Porque é muito difícil, quer para o lado espanhol, quer para o lado português, datar exatamente quando chegaram os primeiros judeus à Península. Há várias teses, algumas até rabínicas, não é? Mas, de facto, documentalmente é difícil provar, nomeadamente para Portugal. Este fragmento que encontramos em Mértola, um fragmento de epitáfio datado do século V, já mostra que houve um judeu ou uma judia que ali faleceram e foram sepultados. Tem também uma menorá, o que não deixa dúvidas, não é? Depois temos lápides funerárias, e aqui está uma delas, não se percebe, mas tem inscrições em hebraico. Neste caso é de um rabi, que foi encontrado em Espiche, Lagos, portanto no Algarve, datada do século VI, VII, estão no Museu Arqueológico do Carmo, em Lisboa, expostas. E, finalmente, encontramos duas comunidades. Ora, isso já é, de facto, uma organização importante da presença judaica, da sua afirmação, da sua instalação. A comunidade de Coimbra, que está documentalmente provada que existe desde o século X, e a comunidade de Santarém, que também já tinha uma sinagoga, portanto, uma forma superior da organização. Como se sabe, a sinagoga não é apenas o templo, é também onde se fazem negócios, onde se organizam as discussões administrativas, etc., não é? Portanto, é o centro da vida judaica. Em 1147, quando Santarém foi conquistada, ou reconquistada, já existia essa comunidade. Mas também durante o século XI, nós sabemos que houve documentos que provam a existência de judeus. Em 1018, por exemplo, no resgate de cristãos que estavam debaixo do domínio muçulmano, em que participaram os judeus. Em 1099, já no final do século XI, um documento que também prova a existência de judeus no concelho da Mialhada. Dom Afonso Henriques seguiu, aliás, iniciou essa política de tolerância que é característica do período medieval. Tolerância deve ser entendida no duplo sentido de linguístico, de que significa que
tolera-se, mas não se aceita, não é? E isto é importante porque é esse duplo significado que vai permanecer durante todo este período, mas também deve ser entendido no sentido histórico. A tolerância foi extremamente importante para a presença judaica, para ela se organizar, se desenvolver, poder seguir a sua religião, os seus costumes, a sua cultura livremente. Nas judiarias, enfim, com limites, etc., mas podiam segui-lo livremente. E, portanto, a tolerância aqui, do ponto de vista histórico, foi extremamente importante e no bocado de lá, de Portugal, de facto, enquanto aqui do lado espanhol, e um pouco tanto na Europa, não é? Em alguns países da Europa, as expulsões de França e de Inglaterra dos judeus, ali em Portugal era uma espécie de paraíso, não é? Uma espécie de paraíso para os judeus. Portanto, a tolerância também aqui é importante ser entendida do ponto de vista histórico e não apenas do ponto de vista linguístico, não é? Portanto, a partir de Dom Afonso Henriques inicia-se esta tolerância em que se protegem os judeus do ódio, de não estarem à mercê do fanatismo que também vivia do lado cristão e que, desde o início, não é? Mas que foi controlado pelos reis. Os reis diziam que eram os meus judeus e, naturalmente, eram sua propriedade. A conquista de Santarém marca, então, o início da presença judaica, porque consta que foi usada uma estratégia de mensagem anunciando aos muçulmanos o fim das tréguas daí a 3 dias, havendo um ataque imediato de noite. Esta estratégia foi elaborada pelo judeu Yahia Ben Yahia, ou Yaish, como é também referenciado nas fontes, recém-chegado a Coimbra. Portanto, entra aqui em cena um judeu que não só colabora na conquista de Santarém, com Dom Afonso Henriques, naturalmente, como parece que estabelece a estratégia da sua própria conquista, enganando os muçulmanos, dizendo que a paz iria ser proclamada, as tréguas dali a 3 dias, e um ataque de surpresa à noite terá permitido essa reconquista. Também, e isto é muito relevante, Dom Afonso Henriques, para além da tolerância, criou o título de Arrabi-Mor do Reino, que se manteve durante todo o período de tolerância até à expulsão decretada por Dom Manuel em 1496. Quem ocupou o cargo foi este Yahia Ben Yahia, e que teve uma influente participação dos judeus na reconquista, povoamento e organização do território. Tal como em Espanha, como vimos, os rabinos mores participaram na consolidação do reino, enfim, desempenhando cargos importantes, apesar daquelas disposições que ainda há pouco referi, quer do ponto de vista do Papa, quer do ponto de vista da pressão muito intensa por parte do clero, para que não desse altos cargos aos judeus, enfim, mas que eles foram e permaneceram até inclusivamente Dom Manuel, que utilizou, apesar de ter declarado a expulsão seguida de batismo forçado dos judeus, utilizou-os também como, neste caso, como astrólogos na sua corte. A primeira preocupação de Dom Afonso Henriques foi regulamentar, tal como em Espanha, as cidades reconquistadas através de forais, e nesses mesmos forais aparece não só os direitos e a proteção judaica, mas também algumas restrições. Afonso Henriques e seu filho continuaram essa política. O Rabi Yahia Ben Yaish recebeu, por ter participado não só na conquista de Santarém como na de Lisboa, senhorios de Unhos, Frielas, a aldeia dos negros em Camarate. E Dom Sancho I continuou a serviço dos judeus para o povoamento, dando-lhes representação legal. Durante os séculos XII e XIII, continuando o povoamento do território conquistado, foram utilizados então na arrecadação prioritariamente os judeus na arrecadação das rendas públicas, e durante os 5 primeiros reinados, sem dúvida que os judeus viveram num clima de paz e proteção real, chegando ao reinado de Dom Dinis, com a comunidade judaica espalhada um pouco por todo o reino. Essa proteção
aparece logo desde o início nos forais, mas também disposições discriminatórias, como já foi referido, quer em relação aos judeus, quer em relação a mouros. Seguindo a política de Afonso III e Jaime I e Afonso X de Castela, o mesmo se fez aqui em Portugal, com Dom Afonso III, o Bolonhês, perdão, seguindo Afonso III é que seguiu Jaime I e Afonso X de Castela, e protegendo os reis, dando cargos de autoridade e inclusivamente sendo determinada que os judeus usassem sinais distintos que os permitisse identificar, neste caso Afonso III, e não só, Dom Dinis também fez o mesmo, fechou os olhos a isso e não obrigou, de facto, os judeus a usar sinais distintos. Zamora teve influência nos forais, a começar pelo de Bragança, e que depois se repetiram em toda a zona transmontana. Esses forais diziam que os judeus feridos, daqui exemplos do Afonso II e do Afonso II, não, perdão, do Sancho II e dos irmãos Sancho II e Afonso III, filhos de Afonso II, que por sua vez também já tinha colocado nos forais a proteção aos judeus, não permitir que fossem agredidos e que pudessem recorrer às autoridades locais. Um tal símbolo, como eu já tinha aqui referido, da presença da menorá, neste caso é o moinho do judeu em Monsanto, é curioso que aparece uma menorá, se consigo mostrar, está aqui uma menorá invertida e encimada por um cruciforme. Esta conjugação do cruciforme com a menorá é um estratagema também muito utilizado. Os poucos minutos que tenho, vou apenas dizer que de facto, Zamora manteve uma relação com os judeus portugueses, Zamora com os judeus portugueses, nomeadamente depois da expulsão em 1492, a expulsão pelos reis católicos aos judeus, dos 5 pontos por onde saíram e entraram os judeus, destaca-se Zamora com 1/3 desses judeus, que entrou por Miranda do Douro, uma quantidade de cerca de 30.000, segundo Andrés Bernaldes, e que daria cerca de 95.000 nos vários pontos. Este número também é muito contestado, não há números exatos, vai até 200.000, há números exagerados, e desde 30.000 a 200.000, enfim, o número mais aceito entre os investigadores anda à volta dos 80.000. Aqui temos 95.000 e cá temos o papel de Zamora, que permitiu, como se vê neste mapa, que se até ao século XIV existiam cerca de 30 judiarias, vamos ter cerca de 150 nos finais do século XV, em consequência desta entrada maciça de judeus após a expulsão de 1492, que também não durou muito tempo, porque logo a seguir houve a expulsão portuguesa, como se sabe. Um exemplo é o do Rabino Judá de Corcós, que veio de Zamora para o Sabugal, portanto uma cidade, uma vila beirã, e que aqui foi autorizada a exercer a medicina por Dom Manuel, curiosamente, no ano 1496, portanto, 9 meses antes do decreto de expulsão. Ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, vários cristãos novos, fiz um levantamento de meia centena de processos de cristãos novos da província de Zamora, não só da cidade, mas da província de Zamora, que foram presos e que, ao longo destes séculos, concentrando-se aqui de Zamora, vindo para Bragança, essencialmente, mas aqui em várias outras terras transmontanas, como se vê rapidamente neste gráfico, neste mapa, que vão de Zamora para Zamora, sobretudo Zamora, Alcanizes e Fermoselle, que se instalaram prioritariamente em Bragança e depois na própria zona transmontana, mas também para algumas outras cidades do centro e até do sul do país. E no sentido contrário, também houve alguns que só nas fontes portuguesas, não sei das fontes inquisitoriais espanholas, mas das fontes portuguesas, alguns que foram instalar justamente em Zamora, Fermoselle e Alcanizes, também mantendo
esta presença. Portanto, termino com uma citação da grande figura do século, que preenche todo o século XVII, uma vez que nasceu em 1608 e morreu em 1697, o padre António Vieira, que diz que depois de toda esta participação dos judeus na reconquista, na consolidação e no desenvolvimento do território, que foram expulsos, foram perseguidos depois pela Inquisição, e ele argumenta que até o próprio Sumo Pontífice, dentro da mesma Roma e em outras cidades, permite a existência de sinagogas públicas e de judeus, porque não há de permitir-se em Portugal homens cristãos e batizados, de que se pode haver suspeita de que não serão verdadeiros judeus. Muito obrigado.